Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. E hoje eu não vou falar de religião, né? Vou fugir hoje do assunto da religião, não vou falar dos pais da igreja, não vou combater as doutrinas da Testemunha de Jeová. Hoje eu vou falar de filosofia. Mais especificamente, eu vou falar de uma obra do pensador alemão Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche nasceu em 1844 em Hocken, não sei a pronúncia alemã, e morreu em 1900 com 56 anos. Morreu precocemente, né, de loucura. Talvez loucura esta causada por sífilis. Então eu vou falar dessa obra aqui do Nietzsche, Crepúsculo dos Ídolos, tá? Crepúsculo dos Ídolos. Há alguns anos eu li essa obra e por esses dias eu decidi fazer uma nova releitura. E antes que venham, né, me criticar, né, como pode um cristão ortodoxo ler Nietzsche, blá blá blá, até tinha feito uma postagem que eu ia fazer um vídeo sobre Nietzsche e alguém veio, né, falar abobrinha, escrever abobrinhas no comentário, dizendo, como pode Nietzsche filósofo e tal. Então assim, eu não vou entrar no mérito se ele era bom ou mau filósofo, ou porque tipo, eu não gosto de Nietzsche, então ele não é filósofo. Tá? Eu não vou entrar nesse mérito. Eu não gosto de X, então X para mim não é filósofo, X não é cientista, né? Não é pelo gosto, não é por seu gosto, não é pelo gostar, não é pela estima que alguém torna aquilo que é. Então, por exemplo, eu não gosto do Roberto Carlos. Eu não posso dizer que ele não é cantor. Ele é cantor, mas eu não gosto do Roberto Carlos, por exemplo. Não gosto da voz. Ele é um bom compositor, mas é um péssimo cantor, na minha opinião. Mas ser um péssimo cantor não faz que ele seja não cantor. E a mesma coisa, o Nietzsche é considerado filósofo nos manuais de filosofia, ele é considerado. Então você tem inúmeros manuais de filosofia, dicionários de filosofia que dizem que Nietzsche foi filósofo. Quem sou eu na fila do pão para contradizer os especialistas em filosofia? Eu sou um amador. Né? A minha especialização é geografia. Né? Eu sou professor de geografia. Mas eu sou um leitor voraz, eu leio muito, eu consumo muito. Eu consumo muitos livros. Sejam eles digitais, sejam eles físicos. E como eu disse, eu fiz uma releitura do livro de Nietzsche, tá? Eu fiz uma releitura do livro de Nietzsche. Então, eu já vou dizer, eu não gosto de Nietzsche enquanto filósofo. Eu nunca gostei do Nietzsche. Mas teve uma época da minha vida, lá pelos idos de 2010, 2009, 2008, por esses idos eu não gostava de Nietzsche e não tinha lido Nietzsche. Então, na verdade eu era muito mais movido pelo preconceito, porque eu não conhecia nada de Nietzsche. Eu conhecia Nietzsche por ouvir dizer. Nós tínhamos uma outra rede social que não era o Facebook, era o Orkut. Então eu estava no grupo de filosofia e tinha uma senhora que era nietzschiana, tinha lido a obra de Nietzsche, disse que leu até em alemão e tal. E eu sabia, por meio dela, que Nietzsche era ateu, que Nietzsche não gostava do cristianismo e tal, e aí eu passei a não gostar do Nietzsche. Mas era um não gostar preconceituoso. Então, num dado momento, eu me conscientizei que a minha postura estava errada. E eu comprei livros do Nietzsche. Inclusive, eu comprei um
outro exemplar com o mesmo título, Crepúsculo dos Ídolos, que eu li, depois eu me desfiz. Então eu li Crepúsculo dos Ídolos, eu li Aurora, eu li Ecce Homo, eu li e li também o Anticristo. Esses 4 livros do Nietzsche eu li. Os outros eu não li por falta de tempo, ou porque acabei esquecendo de comprar os outros livros, enfim. Então assim, eu quis pelo menos ler alguns livros do Nietzsche para eu poder traçar as minhas considerações com referência a Nietzsche e a sua obra. E eu fiz isso por esses idos depois de 2010. Entre 2010 e 2012 eu li obras do Nietzsche, essas que eu falei. Bom, Crepúsculo dos Ídolos. E tem alguns aforismos, né? Porque nessa época a doença do Nietzsche começa a se manifestar, dor de cabeça, a sua visão já começa a ser afetada, então ele começa a escrever por aforismos. Então, na primeira parte já tem alguma coisa já contra as mulheres, porque ele era misógino. A minha tese, né, a minha hipótese é que ele se tornou misógino depois que ele levou um não da Luz Salomé, que ele queria casar, namorar com a Luz Salomé, até mesmo fazer um trisal. Mas a Luz Salomé o rejeitou, então talvez, acredito eu, a partir daí ele tenha se tornado misógino. Então ele, sabe, logo no início do livro, nas suas máximas, nos seus aforismos, ele destila a sua misoginia. Uma outra parte do livro que é o problema do Sócrates, então ele critica muito Sócrates, e ele diz que os filósofos, o problema dos filósofos é que eles não gostam da vida, eles não amam a vida, e Sócrates, para Nietzsche, também não gostava da vida. Inclusive ele cita uma frase de Sócrates, quando estava prestes a morrer: sacrifica um galo a Esculápio, né, porque ele me curou e tal, porque o Sócrates via a vida dele com uma certa doença e a morte como uma libertação. Né? Ele esteve doente por muito tempo, disse Nietzsche. E Sócrates via a morte como libertação. Então, e a partir que Sócrates ele batalhou contra os instintos, e Sócrates queria colocar a razão, né? O ser humano é um ser racional, ele precisa pensar, refletir. Então Nietzsche, ele critica o Sócrates, porque Sócrates vai contra os instintos, porque Sócrates coloca o homem como ser racional, porque o Sócrates valoriza a razão humana. Sócrates valoriza a razão humana. Então Nietzsche, evidentemente, ele vai criticar o Sócrates por essa postura. E que filósofos do mesmo molde que Sócrates desprezam a vida. Desprezam a vida. E aí é claro que o Nietzsche vai martelar em Sócrates. Inclusive vai dizer assim que o Sócrates era feio, vai usar ad hominem, né, que em vez de atacar os argumentos, ele ataca a pessoa, atacou a pessoa do Sócrates, dizendo que ele era feio, que o mundo grego prezava pela beleza, né, a beleza estética, a beleza física da pessoa, e o Sócrates era feio porque já trazia esses maus instintos, né? Sócrates era decadente, Sócrates não era um grego de verdade, segundo Nietzsche, né? Porque antes de Sócrates se vivia a tragédia da vida, né? As tragédias mostram os heróis, o heroísmo e o instinto da vida, né? Então ele critica o Sócrates, tá? Só um momento. E o Nietzsche,
ele critica o Platão também. O Platão ele critica por causa, né, que o Platão dizia que esse mundo que nós estamos não é o mundo real, não é o mundo real. Este mundo é o mundo das aparências, né? O mundo real é o mundo que está além das aparências. Esse mundo é um mundo que tudo se transforma, há muitas mudanças, é um mundo que está em perpétua transformação. Então, este mundo não é o real. O real é o mundo das ideias. E o Nietzsche vai dizer assim que o único mundo que a gente conhece é o mundo das aparências, né? Você não tem como provar que existe um outro mundo além desse, o mundo, né, fenomênico. Você não tem como provar. Então, ele critica o Platão nesse sentido. Também critica Kant, porque o Kant ele vai criar algumas categorias falando do número, que é a essência que ninguém conhece, nem pode conhecer, porque é inacessível ao conhecimento humano, e vai criar também um fenômeno que nós conhecemos os fenômenos, ou seja, nós não conhecemos a coisa em si, ou seja, a essência da coisa. Nós conhecemos as aparências, então Kant diz que nosso mundo é o mundo dos fenômenos, que a gente não conhece a realidade. E também o Nietzsche ele vai criticar o Kant por isso, porque o mundo que a gente conhece é esse. Então não pode existir essa dicotomia do mundo que eu não conheça. Esse é o mundo que existe, é o mundo dos fenômenos. Se eu conheço o fenômeno, eu também posso conhecer a sua realidade. Então ele critica o Kant. Também critica o Schopenhauer, que foi mestre, não que Nietzsche tenha sido aluno de Schopenhauer, mas Schopenhauer o influenciou mais numa determinada, ou melhor, num determinado ponto da vida. Nietzsche rompeu com Schopenhauer, porque o Schopenhauer ele era ateu, ou seja, não acreditava na imortalidade da alma, não acreditava na existência de Deus ou de deuses. Porém, Schopenhauer foi influenciado pelo budismo e pela negação da vida, né? Negação da vida. Então, Schopenhauer dizia que a existência era uma coisa péssima, que a pessoa tinha que negar a existência, que a pessoa precisava criar uma vontade de não viver, né? Uma contra-vontade. E Nietzsche rompeu porque o Nietzsche ele descobriu a vontade de potência, que é um instinto, ou seja, você não tem que viver pela razão, porque a razão, de certo modo, essa razão criada por Sócrates, ela vai te reprimir, ela vai dizer que você não pode fazer isso, a razão vai criar uma coisa moral, que você vai ter que seguir. A mesma coisa, Schopenhauer, ele vai dizer, olha, a vida é instinto, né? O instinto do amor, é um instinto, é o instinto da guerra, é um instinto de você lutar contra a tragédia, é você sobreviver, é você aceitar a vida como ela é. É não aceitar a moral que nos é imposta pelos filósofos ou pelos religiosos, né? Ou pelos religiosos. Então o Nietzsche ele se insurge contra a moral, porque a moral reprime os instintos. A moral reprime os instintos segundo Nietzsche. Então ele se insurge também contra Schopenhauer, porque Schopenhauer negava o instinto, ele negava a vontade da vida, que a vontade produz sofrimento, porque isso pegou lá do budismo, né, Schopenhauer. Então Nietzsche ele se insurge contra Schopenhauer, porque Schopenhauer negava o instinto de vida, e para Nietzsche existia essa potência da vida, esse instinto, a vida tem que ser afirmada. E ele diz assim, que é engraçado, que todos os filósofos existem, eles vivem, e eles negam a vida que eles vivem.
Eles negam a vida que eles vivem. Isso já é contraditório para Nietzsche, né? Então, se você tem vida, você tem que viver a vida. Então, Nietzsche ele vai criticar a moral, porque a moral acaba com teus instintos, né? O instinto da vida, que a vida é pulsante, tá? E aí ele se chama de moralista. Ele se chama de moralista não porque ele seja de fato imoral, que ele pregava, né, que tem que matar, que tem que roubar. Ele não era nenhum Marquês de Sade, tá? Pelo menos eu entendi assim. Se alguém conhece Nietzsche melhor do que eu, pode se pronunciar nos comentários. Mas Nietzsche não era nenhum Marquês de Sade. Então, para ele, a moral cristã, a moral dos filósofos, era uma moral que pretendia enfraquecer as pessoas. Tá? Também Nietzsche critica o cristianismo, é óbvio, né? O cristianismo para ele é veneno, porque impôs uma moral também, né? Propôs uma moral, ou seja, é repressão. Inclusive ele cita o Código de Manu, que fala dos chandalas, que são os párias, né, e tal. E ele elogia, dizendo que as leis de Manu, que criam castas, e que deixam certos grupos de pessoas na miséria, no abandono, Nietzsche elogia as leis de Manu, né? Que as leis de caça são basicamente leis raciais. E diz que as leis de Manu são até melhores do que o Novo Testamento, já que o Novo Testamento é a religião do pobre, do oprimido, né? É a religião do oprimido, do pobre. E Nietzsche confessa isso. E por isso foi bom reler esse livro. Que Nietzsche confessa que o cristianismo lutou pelo oprimido, lutou pelo pobre, lutou pelo sofredor. Nietzsche reconhece. Então, é a religião realmente do oprimido. Tá? E Nietzsche sabia disso, porque Nietzsche foi cristão. O pai de Nietzsche foi pastor, o avô de Nietzsche foi pastor, e Nietzsche estava estudando para ser pastor, até que no meio do caminho ele se torna ateu. Bom, Nietzsche, como eu disse, ele critica o cristianismo, critica Sócrates, Platão, tudo, mas critica também o anarquismo, né, o anarquismo socialista, porque você querer defender os trabalhadores, os pobres, isso para ele é decadência. Né, é decadência. As pessoas têm que aceitar o seu destino como tal. Então, quem é pobre, que lute, que se vire, não tem que ter assistência do Estado, não tem que ter nada. Então, ele critica o anarquista, né, o socialista, como uma forma de cristão sem Deus. Né? Ele também critica escritores, ele critica Jorge Eliot, Jorge Sand, Victor Hugo, entre outros. Né? Como disse, criticou o anarquismo, comparando ao cristianismo, né? Estou reforçando isso, que é interessante em Nietzsche. E então, assim, o Crepúsculo dos Ídolos, na verdade, é um ataque de Nietzsche a todas essas pessoas e sistemas que ele considera essas pessoas e sistemas que ele considera como inimigos da vida, inimigos do instinto, inimigos da pulsão, que o Nietzsche considera essas pessoas e sistemas inimigos da vontade de viver, da potência da vida. Então Sócrates é inimigo porque Sócrates foi da razão, Sócrates mesmo dizia que ia morrer, né? Ele não lutou pela vida, tomou a cicuta. Platão, por causa do mundo das ideias, então, tipo assim, tem um mundo das ideias, eu bem posso desprezar esse mundo e morrer porque eu vou para um mundo melhor. Então, ou seja, você está negando o quê? Teus instintos. Aí vem a igreja também, com as suas leis morais, reprimir os instintos, né, criar um tipo de homem melhor, né, através da razão, através da penitência, das orações. E aí vem Schopenhauer, e vem Kant. Então, para Nietzsche, todos os sistemas e pessoas citados são inimigos
do instinto da vida. Então esse é o meu resumo, são as minhas considerações sobre o livro Crepúsculo dos Ídolos de Friedrich Nietzsche. Se você gostou deste vídeo, deixa aí um like para ajudar o canal a crescer. Se é a primeira vez que você apareceu no canal e gostou, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreve no canal e aperte o sininho de notificações para mais vídeos como este. E obrigado por sua audiência. E fui!